Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes do juízo de Deus. Nós vemos que o mundo, ele tá uma bomba, tá como uma bomba prestes a explodir. E nós sabemos que Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. E nada acontece se Deus não permitir. Tudo acontece porque ele permite. Mas tudo Deus permite com um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E eu quero ler hoje o profeta Amós. Amós 4, do capítulo 4, do verso 6 ao verso 12. E a gente vai depois explicando esses versículos. Amós 4, 6 fala assim: Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, da vossa vinha, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi comida pela largata ou pelo gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor está falando que ele permitiu várias situações para chamar a atenção do povo, para que o povo se convertesse, mas o povo não se converteu. E continuando aqui, no verso 10. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada. Os vossos cavalos deixei levar preso. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Deus vai falando que ele enviou alguns agentes do seu juízo. Mas os agentes do juízo, o povo não deu ouvido. Então agora ele está falando, prepara-te, nós vamos ter um encontro tete a tete. Então a primeira coisa que ele fala aqui, o primeiro agente desse juízo, ele fala no verso 6. Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, vós não vos convertestes a mim. Ele está falando exatamente o quê? Da fome. Da fome. Hoje, eu estava vendo uma pesquisa em que fala o seguinte, que 149 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão desnutridas por falta de alimentação. 149 milhões. De 720 a 811 milhões de pessoas no mundo estão em estado de miséria. 1,10, um décimo da população mundial está passando fome. Ou seja, estão comendo rato, barro, casca de árvores, folhas. É o que nós não queremos enxergar. Vamos dizer assim. Nós vimos às vezes, alguma situação na África, alguma situação... Mas não precisamos ir na África não vamos falar de Brasil. Olha o norte de Minas. Olha o nordeste do Brasil. Quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas passando fome. Mas nós, o Senhor está falando, olha, eu enviei a fome, mas vós não vos convertestes a mim. Isso não tem chamado a nossa atenção. Nós não temos o nosso coração não tem conduído com essas necessidades, de ver esse mundo de pessoas passando fome. E aí Deus falou assim, eu chamei a atenção, aqui Amós ele está falando para Samaria, para o reino do norte. Porque Israel ele se dividiu em 2 reinos, reino do sul, capital Jerusalém, ou Judá, reino do sul ou Judá, reino do norte, capital era Samaria. E no reino do norte, quando houve a divisão,
O rei do norte foi Jeroboão. E o Jeroboão, tem dois Jeroboão, então eu falo Jeroboão I, o primeiro rei do reino do norte. O que ele fez? Para o povo não descer para Jerusalém para ir no templo, porque o templo ficava no reino do sul, em Judá, ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Dan e Betel e falou assim: aqui estão, ó Israel, seus deuses. E o povo então começa, ele que traz essa idolatria para dentro de Israel. Se você quiser conferir, está lá em 2 Reis 13, do 1 ao 3. Desculpa, não é 13 não. É 1 Reis 12, do 26 ao 33. 1 Reis 12, do 26 ao 33. E lá em 2 Crônica 11, versículo 14 e 15, fala que ele mandou embora todos os sacerdotes que oficiavam no templo. Ele falou: não, vão embora, porque ele elegeu os sacerdotes lá do meio do povo, quem ele queria. Ou seja, ele se voltou as costas contra Deus. E aí todos os reis do reino do norte seguiu o exemplo dele. Todos eles foram fazendo a mesma coisa. Foram caindo na idolatria. Às vezes você lê reis, né? E sempre tem alguém que fala, tem algum texto, muitos textos falam, né? Que o fulano lá, o rei, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, é a idolatria. É ele ter feito esses bezerros de ouro e ter falado que eles eram agora os deuses de Israel. E então a idolatria, ela penetrou muito no reino do norte. Aí depois veio o Acabe, que casa com a Jezabel, que traz o Baal. Então um povo que estava mesmo longe dos caminhos do Senhor. E Deus estava tentando chamar a atenção desse povo, para esse povo se converter a Ele. Deus estava permitindo várias situações acontecer para que esse povo, eles acordassem. Chegou um tempo, aqui em 2 Reis, na época do rei Jorão, era um dos filhos de Acabe. O que acontece? Se você olhar 2 Reis 6, o verso 24, fala assim, olha: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, pois eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, onde eu acudirei? Onde te acudirei? Eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: essa mulher disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Presta bem, a fome era tão grande que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos, mas eles não se converteram ao Senhor. Nessa época o profeta Eliseu estava vivo. Jorão manda matar o profeta Eliseu. Por quê? Porque o coração deles estava tão endurecidos para o Senhor, que eles não, em vez de pedir socorro para Deus, eles não pediram, eles não fizeram. E Deus está falando assim: olha, eu enviei limpeza de dente, eu enviei a fome, mas vós não vos convertestes a mim. E nós vemos isso aqui hoje acontecendo, a mesma coisa, no mundo inteiro e nas nossas cidades e no nosso país. E a igreja continua não enxergando, não acordando, não se convertendo ao Senhor. E aí o próximo texto que ele fala, o verso 7 de Amós, ele fala assim: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu e se secou. Isso nós podemos ver no nosso país. Olha a chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul alagou, Rio Grande do Sul, Porto Alegre praticamente ficou em ruínas. Se perderam vidas, se perderam casas, se perderam na empresa, se perdeu negócios, se perdeu tudo. Mas eles se converteram ao Senhor? Não.
Há poucos dias eu vi uma reportagem que eles estavam fazendo um santuário a Lúcifer. Ou seja, a idolatria lá, o satanismo, né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, tem muito satanismo. Pouco, a igreja evangélica lá são poucas. Tem, eu ouvi uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, um pastor, falando que lá tem 87 cidades que não tem uma igreja evangélica. E às vezes mandando, né, as igrejas mandando missionário para a África, para a Europa, para tanto lugar. Rio Grande do Sul está pedindo socorro em relação a conhecer o Senhor. Mas eles se converteram. Veio toda essa chuva. Tudo isso aconteceu. E nós vemos isso acontecendo, gente, há muitos anos. Há pouco ano, acho que ano atrasado, ano passado, veio São Paulo. São Paulo ficou debaixo d'água, depois Minas, depois outras, Rio de Janeiro. Mas o Senhor está dizendo, e vocês? Fiz chover num lugar e no outro não choveu. Aí nós vemos assim, muita chuva no Rio Grande do Sul, nada de chuva no Nordeste. O povo está lá na seca. Olha, nós já estamos muito tempo sem chuva, muitos dias sem chuva. Nós estamos vivendo o tempo totalmente enfumaçado pela fumaça das queimadas. A seca está tão grande que está correndo risco do Pantanal acabar, do Pantanal desaparecer. É um risco eminente, é um risco que pode acontecer. O Pantanal está num regime de seca persistente, de intensidade extrema, há 12 meses. Foram queimados 800 mil hectares. No ano de 2023, teve 439 focos de incêndio. Esse ano, só em junho, houve 2.639 focos de incêndio, somente em junho. O rio, cada ano, ele está secando. Sabe quantos animais morreram? 17 milhões de animais morreram em 2023. Nós ainda nem saiu a estatística de quantos animais que morreram agora em 2024. Que já morreram em 2024, que 2024 já superou, ainda nem começou, porque lá geralmente começa a época de seca em agosto. Ainda nem começou a época das queimadas e já se queimou tudo isso. Ou seja, está se acabando. Está se acabando. E o que a igreja está fazendo? Água potável apenas 6% dela é utilizada para população. Segundo a Unicef, metade da população mundial não tem acesso à água potável. Metade da população mundial não tem acesso à água potável. E esse problema ele se agrava muito. Olha, é 1,2 bilhão que não tem acesso à água. É 43% da população mundial. E 10 milhões todos os anos morrem por causa de enfermidade causada pela água não tratada. E Deus está dizendo, eu enviei a seca, mas vós não vos convertestes. Nós estamos vivendo, essa geração, estamos vivendo cumprimento de profecias. Tantas coisas acontecendo, mas nós não estamos nos convertendo. Nós não estamos colocando o joelho no chão. Nós não estamos orando pela nossa nação. Eu não percebo a questão da miséria, porque na minha mesa tem fartura, né? E o amor e a empatia. Se colocar no lugar do outro. E aí Deus continua. E o problema todo, né, dentro de tudo isso, dentro dessa crise, né, da água, ela agrava o que? A crise da fome. Porque sem água, como que vai ter plantação? Igual ele falou, né, eu fiz chover sobre uma cidade, outro não. E vocês andaram errante procurando água. É muito triste tudo que está acontecendo, né? Deus está nos chamando o quê? Para o arrependimento. Deus está nos gritando, Ele está enviando os agentes dele
Aí você fala assim, ah, irmã, isso é por causa do clima, é por causa disso. Vem cá, quem que é o dono do clima? Quem que é o dono do clima? Por que, que o clima, por que está acontecendo isso com o clima? Quem que é o dono? É Deus. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Só que o povo que se chama pelo nome do Senhor está mais preocupado com essa terra. Quando eu falo com essa terra, eu falo do materialismo, do mundanismo. O povo que chama pelo nome dele está mais preocupado com entretenimento dentro de igreja, com estratégias humanas para encher a igreja, que não enche, nem incha, porque muitos estão ali, mas na verdade não se converteram por causa de estratégia humana. A igreja copiando o mundo. Jesus já deixou de ser suficiente. Não, eu tenho que fazer isso aqui para atrair o jovem. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Jesus já deixou de ser suficiente há muito tempo, né? A oração deixou de ser suficiente. Orar para que as pessoas se convertam. Orar para que as pessoas tenham sede e fome da palavra de Deus. Para que as pessoas passarem na porta da igreja, ouvir um louvor e querer entrar lá dentro. Por quê? Porque aquele louvor tocou o coração dela. Porque aquele louvor tem unção de Deus. Porque dentro daquele louvor tem unção de Deus. Ouvir a palavra de Deus e ser saciada. Jesus já não é mais suficiente. Suficiente agora são as estratégias humanas que o homem está criando a cada dia mais para encher a igreja. Para encher. Mas só que não está enchendo. A estratégia, muitos não estão funcionando. E aonde funciona é um inchamento só. A pessoa só fica inchado. Porque aquele que está na igreja hoje é o mesmo que está no mundo amanhã. Ou é o que está fazendo as duas coisas, está no mundo e está na igreja. Deus está enviando os agentes dele, Deus está pesando a mão, sim, mas só que a igreja continua dormindo. Continuamos dormindo. E aí o verso 8 ele fala, né? Aí que ele reteve a chuva, eu já falei. O verso 9, feri-vos como queimadura com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, da vossa oliveira foi comida pela largata. Contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Quantas vezes? Né, acho que ano passado veio uma nuvem de gafanhoto da Argentina, ali no sul do Brasil. Comeram algumas lavouras. Quantas lavouras se perderam com essa queimada agora? Quantas lavouras se perderam? Né, lavouras lá no Rio Grande do Sul com a chuva. Quantas coisas aconteceram? Mas vós não vos convertestes ao Senhor, teu Deus. O Senhor está dizendo, cuidado, cuidado. Meus agentes estão aí, mas vocês não querem saber. Vocês não querem saber. A igreja parou, né, de ser voz profética. A igreja não impacta mais nada. Por isso fica com essas estratégias humanas aí. A igreja não está impactando mais ninguém. Né? Agora tem mais entretenimento, mais festinhas, mais isso, mais aquilo, do que palavra, do que oração mesmo de joelho, de que vigília de oração. Por quê? Porque Jesus já foi colocado para fora, ele já não faz falta mais dentro da igreja, não. Você faz aquele culto lá, ó, e Jesus nem perto está passando. O Senhor fala aqui, nesse mesmo capítulo de Amós, no verso 4, ele fala assim, ó, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões. E cada manhã trazer os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecer sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Jeová. Ou seja, você acha, não, eu fui lá na igreja, mas Deus está recebendo? O Senhor está falando assim, eles, nesses pecados todos aí, eles iam lá e ainda ofereciam alguma coisa para o Senhor, mas continuava adorando os deuses deles. E é o que nós fazemos, que muitos fazem, né? Vai lá e oferece alguma coisa para o Senhor, mas continua adorando os seus deuses. Continua adorando os seus deuses. Tudo que tiver entre você e Deus é deuses, é ídolo. Quantas pessoas deixam na igreja por qualquer motivo?
E eu não quero só falar de igreja, não. Deixa de orar, deixa de ter comunhão com Deus, porque a igreja não vai salvar, mas a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a leitura da palavra, o estudo da palavra. Não, ninguém quer mais. Culto de oração é o mínimo do mínimo que vai. E quando é o culto de oração também tem que ser pouco, porque se for muito, ninguém vai. Os vídeos de pregação tem que ser pequeno, porque senão ninguém assiste. Por quê? Porque tem muita coisa na frente de Deus na minha vida. Deus, ele já não é o primeiro, mas eu vou te falar uma coisa. Ele pode não ser o primeiro, mas o segundo também não vai ser, não. Ele não vai ser o segundo na sua vida. Não pense você que você vai colocar um monte de coisa na frente de Deus. E que Deus vai ser o segundo, o terceiro, o quinto, que ele não vai ser. Para Deus, ou é 100% ou não é nada. Não existe. O problema é que, né, a geração passada passou um Deus muito severo, né? Um Deus que, nossa, olha que Deus castiga, hein? Deus pesa a mão, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e aquele monte de regra, de roupa, disso e daquilo e de outras coisas. Mas aí mudou-se por um Deus frouxo, um Deus mole, um Deus que pode tudo. Hoje pode tudo. Pode tudo porque Deus é amor. O amor pode tudo. O amor pode tudo. Nossa, Deus te entende. Deus tá olhando pro seu coração, meu filho. Não, se você faz a vontade da sua carne, faz a vontade. Fique à vontade. Só que, o verso 12 ele fala, né? Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Uma hora você vai encontrar com Ele. E aí não vai ter desculpa, não. E aí não vai ter desculpa para nada, não. Vamos continuar aqui. O versículo 10, né? Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens. Matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, vós não vos convertestes ao Senhor. Enviei a peste, a doença. A peste que mais matou, né, na humanidade foi a peste bubônica. A peste bubônica, ela matou 350 milhões de pessoas no mundo. 350 milhões. O coronavírus, né? Nós achamos assim, nossa, depois do coronavírus o povo vai tudo para a igreja. Depois do coronavírus, nós esfriamos na fé. Isso que aconteceu. Depois do coronavírus, meu filho, nós ficamos frio na fé. O coronavírus deu 410 milhões de pessoas foram infectadas. 5,8 milhões de pessoas morreram. No Brasil, 630 mil pessoas morreram. E aí, o que aconteceu? Nada. Nada. A igreja esfriou. Voltou mais fria do que nunca. E aí, para tentar ficar com as portas abertas, diminui-se o tempo de culto, diminui-se a palavra, coloca muito entretenimento, porque Jesus já não é mais suficiente. Jesus já não é mais suficiente para atrair as pessoas. Deixou de ser. Eu vejo hoje, né? Eu fico pensando que o Senhor, ele já está fazendo a separação do seu povo. Eu acho que ele já está separando as ovelhas dos cabritos. E é muito pouco ovelha. É muito pouco. Misericórdia. Misericórdia. O profeta Isaías, né, ele fala assim: o boi conhece o seu vaqueiro, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Ou seja, o animal tem mais sensibilidade do que o ser humano. A jumenta viu o anjo, o profeta lá, Balaão, viu nada. Ou seja, o animal está com mais sensibilidade do que o ser humano. O Senhor está dando sinais e apertando o povo para dizer que Ele vem aí. Ele vem aí. E aí no 10 também fala de guerras, né? Fala, olha, enviei a peste. Depois ele fala assim, a maneira do Egito. Por que é essa maneira do Egito?
Faraó, quando mata os primogênitos, Faraó amolece o coração, deixa o povo ir. Mas logo, logo o coração dele endurece de novo. É a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas às vezes ficam com o coração até sensível quando está lá dentro da igreja. Saiu para fora. Ah, passou. Viu uma reportagem, né? Nossa, misericórdia, Deus, até vai orar. O coração fica até, né, amolecido. Mas daí passa um pouquinho, ele esqueceu. Já vem outra propaganda, já vem outro anúncio, já vem outra coisa. Acabou. Acabou a nossa sensibilidade para com o outro. Acabou. E aí ele fala das guerras, né? Contudo, vós não vos convertestes a mim. Irmãos, guerra, hoje, tem 30 guerras em andamento no mundo. 30 guerras. Às vezes a gente vê falar muito só da guerra da Rússia com a Ucrânia, de Israel lá com o povo lá de Gaza, né? Os terroristas lá. Hamas, lembrei, Hamas e o Hezbollah. Mas também tem tantas outras guerras, tem guerras acontecendo em várias partes do mundo. Várias partes. E nós nem tomamos conhecimento, nós nem queremos saber não, né? Brasil, irmão, não tem guerra não, então não estou preocupado com isso não. Mas o Brasil tem facções criminosas. O Brasil tem organização criminosa mais armada do que o exército. O Brasil não tem segurança. Nós não podemos sair nas ruas dependendo da hora. Nós temos que colocar cerca elétrica nas nossas casas, câmera. Que segurança que tem? Que segurança? E aí o profeta Amós fala para Samaria, através de Deus fala para Samaria, vocês não se converteram. Tudo aconteceu e vocês não se converteram. Então se prepara para encontrar comigo. Se prepara para encontrar comigo. E o verso 11 fala assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim. Subverter é destruição repentina, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quantas mortes repentinas a gente tem visto? Quantos infartos repentinos? Não é verdade? Quantas queimadas repentinas? Olha o que aconteceu no Havaí. Parece que, pelo que eu li, né, eu me inteirei do assunto aqui, alguma coisa aconteceu com a companhia de energia lá, um cabo lá do poste, começou um fogo, e quase metade da ilha toda pegou fogo. As pessoas que se salvaram teve que ir pro meio entrar dentro da água, no mar. Muitos morreram pela fumaça. Tem mais de 800 mil pessoas desaparecidas. Gente, que isso? Que isso? Como pode uma coisa dessa? Né? Na época, se falou demais. Na época se falou tanta coisa, sobre tanta coisa que tinha acontecido. Mas aí, desculpa, não é 800 mil pessoas, não, é 800 pessoas. Se falou tanto, se comoveu, mas passou, foi só notícia. Hoje é notícia velha. Hoje isso é notícia velha. A Bíblia também é notícia velha. Para que ler Velho Testamento? Isso é notícia velha. E aí Deus fala, né, com eles: vocês não me ouviram? Vocês não quiseram saber? Então, agora eu virei. Aí o verso 12 fala assim: portanto assim te farei, Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aí o 5, Amós 5, 1 fala, o 18 fala assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse ele com o urso. Ou como se entrasse em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. O que ele está dizendo? Não vai ter escape, não. Não vai ter escape. Porque se você escapar do leão, vai encontrar com o urso. E se esconder, entrar numa casa, né, achando que vai encontrar segurança ali, quando ele colocar a mão na parede, vai ser mordido por uma cobra. Ele está dizendo: não tem escape. Nós vamos nos encontrar com ele. E aí? Esse dia vai ser tete a tete. Esse dia eu vou ter que dar conta da minha vida, eu vou ter que dar conta das minhas obras, eu vou ter que dar conta do que eu fiz, né, estando aqui nesse corpo, vivendo nessa terra. Então tudo Deus tem propósito.
E nós? Samaria, sabe o que aconteceu? Deus estava falando com Samaria. Esse aqui foi mais ou menos no ano 753. Foi quando o rei Jeroboão II foi rei. Foi a época que Amós foi profeta. Só você ler lá em Amós 1 e 2, você vai entender que Amós foi profeta nessa época do rei Jeroboão II. Não só ele, Oséias também foi profeta dessa época e Jonas também foi profeta dessa época. E o que acontece? O povo não se converteu. Deus enviou várias situações para o povo se converter, não se converteu não. Aí no ano 722, eles foram levados cativos pela Síria. E o reino do norte nunca mais voltou. Nunca. Ou quem volta, depois que é levado cativo e volta para morar em Jerusalém, é o reino do sul. Judá, os descendentes de Davi. Por quê? Mesmo assim eles voltaram? Porque Deus tinha uma promessa que daquela nação ia nascer o Messias. Da raiz de Jessé, da raiz de Davi, da semente de Jessé, da raiz de Davi, ia nascer o Messias. Por isso Judá, ela foi levada cativo pela Babilônia e ela volta para Jerusalém e depois, né, ela enfrenta na Média Pérsia o domínio grego, até que chega o domínio romano, que é quando Jesus Cristo ele nasce. É a época de Jesus, eles ainda estavam sob o Império Romano. Então, essa parte dessas 10 tribos do Reino do Norte, eles são levados cativos e nunca mais eles voltam. Eles morreram no cativeiro. E aí? Essa palavra é para mim e para você. As mesmas coisas que estavam acontecendo lá, que Deus enviou para eles, para chamar a atenção deles, para eles se converter, está acontecendo hoje. Está chamando hoje, Deus está nos chamando a atenção hoje, para nós nos convertermos a Ele de coração. Para de estratégia humana. Dobra o seu joelho e fala com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, eu me arrependo no pó e na cinza. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da tua igreja. Tira a venda dos olhos. Sabe, tira a venda dos olhos. Comece a orar pela tua nação. Sabe, comece a orar pelo Brasil. Comece a orar pelas crianças que estão sendo vítimas de tanta coisa. Olha quantas pessoas em leito de dor e nós não oramos. Olha quantas pessoas precisando, né, da nossa ajuda e nós ficamos nas nossas casas. Nós nos entreteremos com tantas outras coisas. E Deus está nos chamando ao arrependimento, a voltar para o primeiro amor. Está chamando a mim e a você. Agora Ele está dizendo, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ou você prepara para encontrar com o Senhor nos ares, para o arrebatamento, ou você se prepara para ficar, né, e sofrer o juízo que está por vir, aqui é a grande tribulação. E a palavra do próprio Jesus falou, que olha que se você olhar para o mundo, se você olhar para tudo o que aconteceu na Inquisição, no Holocausto, o que a igreja primitiva sofreu, Jesus falou assim, que a grande tribulação vai ser uma tribulação como nunca houve no mundo. Vai ser pior do que tudo isso. Então tem pessoas que estão se preparando para encontrar com o Senhor, estão se consagrando, estão se santificando, estão orando, estão buscando a direção de Deus. Outros estão se preparando para ficar, estão se preparando, né? Estão estocando alimento, estão fazendo bunkers, estão, né, se preparando para ficar. Você que sabe, a escolha sempre é nossa. O Senhor nos deu um livre arbítrio, só que a escolha tem consequências. Então que nós possamos nos voltar para o nosso Deus. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração através dessa palavra.